Com muita alegria, nesta noite, quero compartilhar uma palavra com a Igreja de Cristo. Entendendo a atmosfera desse ambiente, entendendo o que está acontecendo neste lugar, desde os primeiros cânticos, desde a palavra de oferta, o ambiente está propício para isso. Tirou-me do fogo e glória. E esse, sem sombra de dúvida, nós estamos desejosos nisso, irmãos. Mas eu quero te dizer que Deus está muito mais. Deus, de fato, quer isso, revelar isso. E é sobre essa temática, quais os princípios que precedem esse momento de fogo e de glória. A Bíblia fala de 3 grandes acontecimentos da história da raça humana. Primeiro, foi sem dúvida o nascimento de Jesus, foi um milagre. Segundo fenômeno da história foi a morte de Jesus, um justo morrendo pelos pecadores. E o terceiro grande momento da história será sem dúvida a volta de Jesus. Quantos estão esperando a volta de Jesus? Nós estamos esperando a volta. Nada acontece sem esse sentimento de volta, irmãos. Eu quero falar hoje sobre um texto que se encontra em Mateus capítulo 26. Irmãos, esse texto falou muito forte comigo. Nós vamos extrair algumas lições para nossas vidas, para a igreja. O que Deus quer fazer num modo coletivo. Isso é algo real. Eu não pesquisei isso Deus ministrou meu coração sobre algumas verdades dentro desse texto. Mateus capítulo 26 diz assim, verso 36, né? Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, diga comigo, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Agora, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, eu quero falar sobre algumas verdades dentro dessa noite. E eu quero aqui colocar como um título: uma noite de avivamento. Diga comigo, uma noite de avivamento. Mas, pastor Daniel, o avivamento vai acontecer na próxima semana, e eu creio. Mas por que não pode começar hoje? Aquece. Porque não pode acontecer hoje, ou porque não pode ser continuidade do que Deus já está fazendo. Agora, quais são as verdades que precisam ser reveladas nisso? E nesse texto muito conhecido, nós encontramos, por exemplo, deixa eu só contextualizar. Nós encontramos Jesus fazendo aqui a sua última ceia junto aos discípulos. Aqui nós vamos encontrar também eles comemorando a Páscoa. Aqui nós vamos ver Jesus indicar o traidor, Judas. Mas tendo acontecido esses acontecimentos, tendo finalizado isso, Jesus então convida alguns discípulos, diga comigo, Pedro, Tiago e João. Alguns dizem que Jesus saiu para fugir.
Mas na verdade não. Jesus sabia que a hora havia chegado. E ele então convida Pedro, Tiago e João. Sabe por quê? Para estarem com ele nesse momento mais difícil de Jesus. Nós estamos falando aqui de alguém que era 100% Deus, mas alguém que era 100% humano. E como homem, ele teve fome, teve sede, teve cansaço, teve tantas dificuldades que eu e você tem. E Jesus sabia que estava chegando a hora pelo qual ele veio, que era se entregar por mim e por você. Diante disso, irmãos, Jesus então convida os três e vão ao encontro daqueles que viriam, horas depois, prender Jesus. Aí eles subiram então, eles vão para o Monte das Oliveiras. Diga comigo, Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, irmãos, eles têm esse nome, haja visto, pelo muitas árvores de oliva. E nesse Monte das Oliveiras tem algumas características especiais. Por exemplo, você sabia que no Monte das Oliveiras tem um cemitério lá? Aproximadamente é o mais antigo do mundo. Está próximo, né, de Jerusalém. E esse cemitério tem mais ou menos em torno de 1.500 túmulos. Por quê? Porque os judeus acreditam que quando o Messias vier e pisar sobre o Monte das Oliveiras, os primeiros que estiverem ali ressuscitarão. Então, se dá a entender que eles estão esperando a vinda do Messias, a colocar seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e os que morrerem ressuscitarão primeiro. É uma crença judaica. Agora, quando Jesus vai subindo, primeiro agora vamos para João capítulo de número 18, por favor. Todos os evangelistas, eles narram sobre esse fenômeno, sobre esse acontecimento. Tanto Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 18, versículo de número 1. João 18, 1. Olha só. Que diz? Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e entrou com eles. Diga comigo, lado do ribeiro de Cedron. Em outras traduções diz vale de Quidron, tá? Quidron significa, originalmente esta palavra, ela vem de escuro. Escuro. Eles tiveram que passar, antes de chegar no objetivo, que era chegar no jardim que estava sobre aquele monte, o jardim de Getsemane, eles tiveram que passar o vale de Quidron. E nesse vale, irmãos, eles tiveram que passar em um lugar totalmente escuro. Diga comigo, há momentos na minha vida que eu preciso enfrentar vales escuros. Quem sabe hoje alguém aqui que possa estar enfrentando este vale. Esses vales servem não para nós morarmos nele, mas para nós passarmos por ele. É nesses vales que muitas vezes a nossa fé ela é acrescentada. É nesses vales que muitas vezes nós somos forjados. É nesses vales que nós somos preparados para chegar ao lugar aonde Deus quer que nós chegamos. Amém? Agora, o objetivo era chegar em um lugar muito conhecido de Jesus. Jesus estava acostumado a ir a este lugar, ao Monte das Oliveiras. O jardim do Getsemane era um lugar onde ficavam alguns depósitos de azeitonas. Entre tantas árvores que haviam no monte, se separou aquele jardim, porque havia algumas prensas, aonde era feito o azeite. E nesse momento, nessa prensa, só para vocês entenderem como é que era, essas prensas eram prensas de pedras. Havia uma viga, por exemplo, um pau que atravessava essas prensas, e se colocava ali dentro, aquelas azeitonas dentro de sacos entrelaçados, e quando apertava aquela viga com uma pedra, esmagava, e aquele primeiro azeite, diga comigo, o primeiro azeite, era para o templo, porque os judeus entendem que o primeiro é para Deus.
que o primeiro, as primícias eram para Deus, ou seja, o melhor azeite extraído da prensa, primeiro era para Deus. Interessante isso. E sabe, Deus quer o primeiro na tua vida, irmãos. O que é o teu melhor? Quantos aqui tem algo de bom? Levante a sua mão. Entrega para Deus. Entrega como primícia para Deus. O segundo azeite, agora ficava aquele bagaço, eles colocavam uma segunda pedra na ponta daquela viga, onde esmagava. E o segundo azeite extraído daqueles bagaços era agora comercializado para ser usado na gastronomia. Jesus possivelmente comeu muitas vezes aquele azeite de oliva que era extraído daquelas prensas. Agora, era usado para culinária. Eles também usavam naquele tempo para iluminação. Diga comigo, o azeite serve para iluminar. E por fim, o azeite também era usado para unção. E o terceiro momento daquela prensa, irmãos, colocava uma terceira pedra na ponta da viga que extraía o máximo aqueles bagaços, e era usado então um azeite mais inferior para sabão ou para espantar as moscas. Haja visto se ter muitas casas perto dos estábulos e havia muitas moscas naquele momento. Agora, o que me chama a atenção não era essa prensa, mas o que Jesus queria fazer. Até aí serve de introdução, irmãos, para contextualizar isso. Jesus então chega até o jardim do Getsemane, junto com Pedro, Tiago e João. O que eles estavam fazendo ali, num momento tão crucial da vida de Jesus? E isso, irmãos, veio muito forte ao meu coração, e me mostrou algumas características da igreja de Cristo. Mas antes disso, Jesus orientou os discípulos que ficassem orando e vigiando, enquanto eles se retiravam um tiro de pedra, aproximadamente 30 metros, próximo. E ele foi então e começou a orar. E João narra isso, que ele, na sua oração, aconteceu que o suor se transforma em sangue. Alguém já passou por esse processo? Ninguém. Isso é um fenômeno, irmãos, da medicina, que quando alguém está com o seu alto índice de estresse, a tal ponto, o seu emocional está tão abalado, que pode acontecer que o seu suor se transforme em sangue. O nome desse fenômeno é hematidrose. Hematidrose é o nome desse acontecimento que acontece em casos extremíssimos, de grande extremo. E foi o que aconteceu com Jesus. Jesus estava tão abalado, o estresse estava tão grande, que ele sabia que esperava uma cruz. Diga comigo, esperava uma cruz. Irmãos, a crucificação de Jesus foi algo tão terrível. Primeiro, na crucificação, seria uma quarentena menos uma. Essa era a sentença para os judeus. 39 açoites. Pois eles temiam que se o réu passasse de 40 açoites, ele poderia entrar em óbito no meio da sentença. Mas só que nós vimos aqui, o pastor Jabés falando na semana passada, algo sobre o filme A Paixão de Cristo, que exemplifica alguns sinais, como foi essa crucificação. E de fato, irmãos, foi algo brutal. A tal ponto, irmãos, que esses açoites, os romanos usavam ponta de osso, ponta de ferro na ponta dos seus azirrades. Eles usavam para sentenciar os criminosos. Os judeus, por sua vez, usavam varas, a tal ponto que eram varas que não quebravam. E batiam de tal forma, irmãos, que arrancavam pedaços da carne do meu Senhor e do nosso Senhor. Sabe por quê? Jesus estava ali, preso a um tronco, sendo brutalmente massacrado pelos soldados romanos. A elite do Império Romano, os soldados, os melhores estavam participando daquela sentença. Eram pessoas bem preparadas.
Eram pessoas que estavam ali em pleno vigor para cumprir ordens. Veja bem, que as costas de Jesus, irmãos, ficou em só sangue. Tirou lascas, arrancou pedaços. E ele não disse uma palavra. Você sabia que colocaram uma coroa de espinhos, a tal ponto que aqueles espinhos, irmãos, serviam como pregos. Na carpintaria daquela época, tais espinhos poderiam ser usados como pregos. Tamanha rigidez. E alguém vem e bate em cima com aquela coroa de espinhos. Você sabia que aqueles escravos que Jesus que foi crucificado, aqueles escravos, eles tinham aproximadamente de 13 a 16 centímetros de comprimento. E isso perfurou tudo. A carne, os nervos, todos os tecidos dos punhos de Jesus, dos pés de Jesus. Ele teve que carregar aquela cruz, irmãos. Você sabia que a cruz de Jesus pesava em torno de 80 a 90 quilos? Com as costas toda lenhada. Agora com aquela madeira raspando nas costas. Todo ensanguentado, machucado, com fome. Estava ali alguém caminhando, de repente chamaram alguém de Cirene da África para ajudar, um tal Simão Sirineu. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? É que isso teve um alto preço para que hoje nós estivéssemos aqui e vivêssemos uma vida, de repente, como igreja. O propósito de Deus para a minha vida é muito maior. O propósito de Deus para a tua vida é muito maior. Quantos creem nisso, digam amém. E a minha intenção aqui não é sensibilizar vocês, porque isso não é minha mensagem, é apenas um contexto, para 3 verdades disso. Agora, Jesus estava prevendo o que estava por vir, e ele se agoniou no Getsêmani. Jesus estava vendo que isso lhes esperava, e como homem ele estava aflito. Agora, o mais difícil é que a igreja, representada por Pedro, Tiago e João, no momento mais triste, ou mais decisivo, esta igreja estava adormecida. Mas como igreja, irmãos, Pedro representava uma face da igreja. Sabe que face era essa? Tiago representava uma face, um pilar da igreja. E João. Deixa eu começar por Tiago. Por que esses 3? Isso veio claramente ao meu coração. Que esses 3 representavam a igreja contemporânea. A igreja atual. Tiago, diga comigo, Tiago representava o primeiro mártir da igreja. O primeiro apóstolo, depois nós vemos ali que começou, o primeiro mártir foi Estevão, mas o primeiro apóstolo a ser morto foi Tiago, foi decapitado por Herodes. Ali representava um prenúncio disso. A igreja que, desta última hora, irmãos, é uma igreja que precisa estar disposta a se entregar. Nós estamos buscando um avivamento, nós queremos um avivamento, e eu tenho certeza que ele está chegando, está por vir, algo mundial. Mas algo vai acontecer quando a igreja entender que nós estamos vivendo os últimos dias e estiver disposta a se entregar pela causa. A segunda face da igreja, ela está representada em João. João era visto como o apóstolo do amor. Essa, sem sombra de dúvida, é uma das faces da igreja dos últimos dias. É uma igreja que, primeiro, se entrega. E é uma igreja que está disposta a amar. De forma incondicionalmente. No momento mais crucial que nós estamos vivendo, que é a volta de Jesus, que pode se dar a qualquer momento, irmãos.
Eu acredito que Jesus está voltando e pode ser que seja o último culto hoje. Nós não sabemos. Paulo, para você ver, tamanha a responsabilidade, o apóstolo Paulo esperava a volta de Jesus no seu tempo. Já se passou 2000 anos. Mas pastor, já muito se fala e Jesus não volta, mas Ele voltará. Você está esperando Ele? E o que estamos fazendo para isso, irmãos? Você sabia que uma das palavras que o diabo mais gosta, é amanhã. É amanhã eu mudo, amanhã eu paro de mentir, amanhã eu paro de adulterar, amanhã eu paro de roubar, amanhã eu paro de enganar. Sem sombra de dúvida, uma das coisas que o inimigo mais gosta é que nós venhamos procrastinar para amanhã, ou seja, amanhã nós vamos mudar. Não, a Bíblia diz que se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. O dia do milagre é hoje. O dia da vitória é hoje, o dia da mudança é hoje, o dia da cura é hoje, o dia do perdão é hoje, o dia da bênção é hoje, Vocês querem amanhã? Eu quero hoje. Então uma das faces da igreja para esses dias chama-se amor. E graças a Deus, irmãos, isso transborda no nosso pastor. Isso transborda sobre os pastores desta casa. O amor. Sobre a liderança desta casa. O amor é que, sem sombra de dúvida, precisa ser ativado nesse tempo. E eles, naquele momento, estavam adormecidos. No momento decisivo. Irmãos, existe uma expectativa enorme nesses dias. Que uma igreja se levante. Disposta a morrer pela causa. E disposta a amar, disposta a se doar, disposta a se entregar por esse amor. Amém? Em terceiro lugar, falei sobre Tiago, que foi o primeiro apóstolo a morrer. E ele não era o mais velho, era um dos mais novos. Havia mais um Tiago, meio irmão de Jesus, que foi depois o pastor em Jerusalém. Agora, Tiago, o maior, possivelmente poderia ser o maior em estatura, mas era muito chegado de Jesus. Eu acho que nós só vamos alcançar isso, irmãos. Nós só vamos chegarmos no ideal quando realmente nós estivermos dispostos a andar com Jesus. Nós não vamos conseguir se entregar se nós não entendermos quem é Jesus. Nós não vamos conseguir amar se nós não ver esse amor em Jesus. E é esse amor que nos constrange a amar. Agora, falta alguém. Quem é que falta nessa história? Pedro. Sabe quem que Pedro representa aqui? Um tipo da igreja caracterizada pelos milagres. É nesse tempo, irmãos, que vai se levantar uma igreja disposta a fazer milagres. Uma igreja que se entrega, uma igreja que ama e uma igreja que acontece milagres. Agora, Jesus queria que eles entendessem isso, porque mais tarde foi evidenciado isso neles. Então, essas características estavam neles. E Jesus queria ativar, porém eles estavam adormecidos. Diga para o teu irmão, com todo respeito, olha para ele e diga assim: Deus quer te ativar. Deus quer ativar você. Não é mais tempo de estarmos dormindo. Não é mais tempo de estarmos sonolentos. Não é mais tempo de nós não sabermos para onde vamos. Deus quer nos ativar. É nesse momento decisivo que é onde estamos sendo perseguidos. Hoje, o sistema cada vez corrompido. Nós temos ouvido tantas coisas, irmãos. Essa perseguição que não é física, mas é intelectual.
essa perseguição, onde o pastor André falava aqui, do banheiro na escola, essa perseguição contra os nossos princípios e valores, sobre aquilo que nós defendemos, sobre a nossa fé, essa perseguição camuflada que está acontecendo hoje. É nesse momento que nós precisamos acordar. É nesse momento que nós precisamos estar ligados pelo o que está acontecendo no cenário mundial. Se nós estamos buscando um avivamento, e de fato o maior interessado é Deus, o que estamos fazendo? Precisamos estar acordados e deixar sermos ativados, deixarmos ser impactados por aquilo que Deus quer. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Isso de repente não dá muito ibope, eu não estou nem aí para isso, irmãos. Agora eu quero ser pontual naquilo que Deus falou comigo. Essa é a face da igreja nos últimos dias. Uma igreja que se levanta. Essa igreja é uma igreja ideal. Irmãos, o que nós precisamos não é mais uma igreja, porque nós temos inúmeras igrejas. Mas nós precisamos uma igreja que tem essas características. O que nós precisamos não é mais um pastor, porque nós temos milhares. O que nós precisamos é um pastor disposto a se entregar, amar e disposto a ser usado em milagres. Amém? Alguém está comigo? Agora, diante dessas verdades, nós encontramos os discípulos bem distante, pensando neles. Eles estavam com tamanho sono, irmãos, os olhos estavam pesados. Mas lembre, eles estavam acompanhando Jesus. Você imagina Jesus como estava ali. E Jesus foi a primeira vez e encontrou eles dormindo. Vocês não puderam vigiar nenhuma hora comigo. Voltou, foi orar. Retorna pela segunda vez e os discípulos estão dormindo. E ele, pela terceira vez, volta a orar. Quando retorna, encontra os discípulos, os 3 discípulos, dormindo. Irmãos, essa noite aconteceu algo diferente lá em casa. Essa manhã, uma das primeiras coisas que a minha esposa me disse, que quando ela se acordou na madrugada, aconteceu que ela se acordou com um coral de vozes que estavam cantando dentro da nossa casa. E ela achou, mas é o telefone que despertou. E ela olhou e já me cutucou ao telefone. E ela viu o telefone estava desligado. Poderia ser no quarto dos meninos, mas estava desligado. Ela fechou os olhos, começou novamente um coral de vozes. Aí ela começou a ficar preocupada, com medo. O que está acontecendo aqui? E nesse sonho, nesse ambiente, ela sonhou também com uma escada, com uma casa nova, onde havia uma escada. E aí, o que poderia ser essa escada? Um nível. O que poderia ser esse coral? Um ambiente está preparado. Agora, a pergunta é, aonde eu faço parte disso? O que eu faço parte disso? E esse coral, ela viu que vinha do meu lado. Pô, muitos sonhos, ela teve sonho ruim comigo. Esse foi bom. Olha, geralmente é sonho ruim. Sonhei contigo, daí já começa a orar. Eu já me preparei, vem bomba de novo. Mas dessa vez foi sonho bom, tinha um coral, pastor. Evolução, subir de nível, né? Mas veja bem, irmãos, que não é normal, comum sonhar com um coral aqui. Alguém já sonhou com um coral? Escada.